continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do START. O que significa esse princípio? Qual o conceito material desse princípio? É o seguinte, no ponto F da escala abstêmia, no fim da dicção, então a dicção tem um fim, que é o ponto F, né? A dicção termina com morte ou abstinência, não existe um terceiro termo, né? Então, esse é o fim da dicção. A partir dele, teríamos abstinência. Por óbvio, pessoas que estão na abstinência podem voltar à dicção. E esse retorno à dicção, nós podemos chamar de processo de recaída. Mas o processo de recaída em si é apenas um dos desvios. Existem vários desvios que são estudados como uma das pequenas partes, né, das abstemiopatias. Existem síndromes, existem desvios, nexo de displicência, né, teoria da dissonância patente, isso tudo faz parte das abstemiopatias. Mas no ponto F, né, que é o fim da dicção, depois dele vem a abstinência, ou seja, por óbvio, os abstêmios podem retornar à dicção, mas o ponto F representa esse fim da adicção. Nesse ponto, quando se inicia a abstinência, ou seja, quando a dicção ficou para trás, quando a abstinência inicia, nós temos o start. Esse início, esse momento, ele é representado, existem até livros de grupos anônimos sobre esse momento, em que ocorre muitas vezes, inúmeras vezes, um insight. Insight, existem várias definições de insight, mas insight é aquele momento em que a pessoa consegue entender que tudo que ela passou começa a fazer sentido. É quando cai a ficha, o famoso cai a ficha, né? Nesse momento do insight, o instante seguinte a esse ponto F, né? Quando começa o processo de abstinência, esse start, que se representa muitas vezes pelo insight, ele exige um mínimo de lucidez. Aqui, mais uma vez, vamos aplicar a teoria da adjetivação da abstinência. Quando estamos falando em lucidez, estamos falando em lucidez abstêmia. Não é a lucidez de uma pessoa que não tenha passado pelo processo de adicção, e sim uma lucidez abstêmia. Ou seja, mesmo a pessoa estando sob efeitos de drogas ou álcool, ela pode ter esse insight, certo? Muitas vezes é mal compreendido esse insight, e ele é entendido como algo espiritual, algo divino, né? E por causa disso, muitas pessoas fundamentam a sua abstinência num sistema ideológico religioso. São pessoas que migram muitas vezes para a religião, por ter várias religiões, né? Por ter sentido esse insight, né? Mas esse insight realmente é o momento em que cai a ficha, que a pessoa consegue entender todo esse problema da adicção e o que ela precisa começar a fazer para virar o jogo. Bom, esses insights, existem insights de primeiro grau, que são esses insights no início do processo de abstinência. Existem outros insights que ocorrem em momentos posteriores. Esses insights nos momentos posteriores são denominados de insight de segundo grau. Como eu disse, existe um livro repleto desses insights, que faz parte de grupos anônimos, e que são relatos de pessoas do mundo todo e que passaram por isso. E como que foi o insight para elas, né? Isso é muito pessoal, é muito subjetivo, cada um tem o seu, quando tem, né? Nem todos têm o insight, mas cada um tem o seu. O interessante é que exige uma lucidez abstêmia, né? A pessoa pode estar sob efeitos de droga, então ela não estaria lúcida, mas para a abstinência ela está lúcida porque ela teve um insight, que é esse momento cai a ficha, né? E isso tudo exige, né, um mínimo de sanidade. Aqui é extremamente relevante. Veja só, essa sanidade que se exige para poder compreender o insight, né, eu entendo essa sanidade como sendo a gênese da abstinência. A abstinência tem uma gênese.
né? Ela surge, para que ela surja, ela exige um mínimo de sanidade, tá? Vamos qualificar, vamos adjetivar sanidade e epistêmia, tá? Mas ela exige esse mínimo de sanidade. Então essa sanidade mínima é capaz de gerar uma lucidez epistêmica que pode ser representada por um insight e que desencadeia o processo de abstinência inteiro, tá? Tudo isso a gente chama de princípio do start. Dá para estudar isso de modo mais fatiado, né? E em outros momentos, em outros vídeos, nós vamos fazer isso. Vamos fatiar e estudar com mais detalhes o que são os insights de primeiro e de segundo grau, como que eles podem ser representados e tudo mais. Mas é muito importante isso, tá? Esse insight, esse momento que cai a ficha, né? E que exige um mínimo de sanidade, uma sanidade epistêmia, né? Uma lucidez. E isso é a gênese da abstinência, tá?